Oi pra todo mundo, eu sou Marina, se você ainda não me conhece. E esse vídeo é sobre as minhas leituras da quarentena, essa é a segunda parte, porque eu decidi fazer só em duas partes, né? Acho que no vídeo passado eu comentei bastante sobre as leituras, falei sobre 7, nesse eu vou falar sobre 8. Então vai ficar bem equilibrado. Então vamos lá, se você ainda não viu a parte 1 desse vídeo, eu vou deixar o link aqui nos cards, caso você queira ver, né? Pra ver que você não quer também. E, enfim, as duas próximas leituras que eu fiz foram 2 contos da Clara Madrigano. São 2 contos que estão também no Kindle Unlimited. Muitas dessas leituras que eu fiz estão no Kindle Unlimited. E, enfim, o primeiro foi Dodge, que eu também indiquei no vídeo de indicações para booktubers. Foram os 2 contos que eu indiquei para Andréa Bistafa. E, enfim, espero que ela tenha gostado de algum deles, espero que ela tenha lido. Enfim, Dodge vai falar sobre uma menina que teve um cachorro, que é o Dodge, na infância dela. E não dá pra falar muito sobre o conto, porque ele é realmente bem curtinho. E Dodge basicamente vai falar sobre esse amor que às vezes as pessoas têm pelos animais, que nem sempre é tão saudável assim, sabe? Não no caso dela. É bem legal, um conto de terror. Os contos, tanto esse quanto o próximo que eu li da Clara Madrigano são 2 contos de terror, então foi bem interessante. E o outro conto que eu li dela foi Bonecas. Um conto também bem interessante, porque a gente vai acompanhar essa personagem, também é bem curtinho. E essa personagem, ela tá no porão de uma casa, a gente sabe que tem um homem que vai ali alimentar ela e tudo mais, de vez em quando conversar com ela. E ela, assim, a gente fica meio que nessa coisa, nesse nervosismo. Ela descobre um diário de alguém que também já esteve preso ali, de outra mulher, digamos assim, outra menina. E aí ela, enfim, isso. Também não dá pra dar muitos spoilers porque é bem curtinho, mas é basicamente isso. A 9ª leitura que eu fiz foi O Peso do Pássaro Morto, da Lynne Bay. Foi um livro que eu escutei bastante aqui no Booktube, né? As pessoas estavam lendo e tudo mais, e vai basicamente acompanhar a vida da personagem principal. Eu gostei bastante. Eu não tava esperando que eu fosse gostar tanto, porque geralmente eu fico meio assim, por causa do hype. Mas assim que eu peguei o livro pra ler, eu lembrei que a Bárbara do Beijo Barbárie tinha feito uma resenha que eu tinha visto há muito tempo. E quando ela resenhou o livro, eu fiquei com muita vontade de ler. E achei que era uma leitura pra mim. Eu gostei bastante. Eu acho que o livro traz questões muito interessantes, sabe? A própria questão de, tipo, você ter um filho que, na verdade, você não deseja, você engravida mesmo não querendo, mas você continua com aquele filho, você leva à frente a gestação, sabe? Então eu gostei muito dessa abordagem quando chega isso no livro. Achei muito interessante. E, enfim, tem vários canais que falam sobre O Peso do Pássaro Morto. Eu não vou fazer resenha, porque acho que já é demais. Mas eu vou deixar a resenha da Bárbara nos cards, talvez, ou então aqui no box de descrições, caso não tenha espaço aqui, pra vocês conferirem se vocês quiserem. A minha 11ª leitura foi Se Deus Me Chamar Não Vou, que é um livro da Mariana Salomão Carrara. Também, tanto ele quanto O Peso do Pássaro Morto estão no Kindle Unlimited. E assim, eu gostei muito, na verdade eu gostei mais do que O Peso do Pássaro Morto. Tem outra pegada, mas eu acho que nesse tempo de quarentena eu gostei mais da leitura de Se Deus Me Chamar Não Vou, justamente porque é uma leitura mais leve. Também foi um livro que eu indiquei pra booktubers, indiquei pra Mariana Mortani. E, enfim, Se Deus Me Chamar Não Vou, a gente acompanha a vida de uma garota de, acho que ela tem 11 anos, se eu não me engano, 10, 11 anos. E ela tá escrevendo um livro, que é esse livro que a gente começa a ler, né? A gente acompanha o processo de escrita dela, então é bem interessante. A minha 12ª leitura foi Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, que é do Jean-Paul Dubois. Foi um livro que eu li pro Prix Goncourt, que, enfim, é um prêmio, e na faculdade a gente se propôs a ler 4 livros desse prêmio. Enfim, é meio que um convênio, uma coisa assim. E alguns alunos se dispuseram a ler esses 4 livros e, no final, discutir. Então foi bem interessante. Esse foi o primeiro livro que eu li ainda, porque eu tô um pouco de dificuldade de entrar no Culturetech, que é o site, que é meio que a biblioteca, se eu não me engano, da Aliança Francesa, junto com a Maison de France, tem uma coisa assim. Mas enfim, eu li Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, e vai falar
sobre esse cara, tem essa personagem principal que é um homem e ele tá preso. Então é bem legal porque a gente acompanha a vida dele na prisão, os capítulos são intercalados, né? No mesmo capítulo ainda. Então a gente começa basicamente com a vida dele na prisão e aí ele vem contando a história dele nesse meio tempo, né? As coisas que acontecem na prisão, a história dele no passado, até a gente descobrir por que ele foi preso. Então foi bem interessante, foi um livro que eu gostei bastante. No começo eu não tava gostando muito, eu tava achando meio arrastado, pensei, ai meu Deus, acho que eu não vou gostar muito desse livro. Mas acabou que no final eu gostei bastante, eu acabei gostando do personagem, sabe? Acabei criando um vínculo. Acho que é porque essa coisa, você acaba convivendo com o personagem, às vezes você gosta dele. No começo você não vê muito com a cara dele não, mas depois você pensa, até que ele não era tão mal assim. A minha 13ª leitura foi Guardiã das Ideias, que é um conto da May Mortari. Ela é do Chat Prosa, então assim, foi muito legal. Foi engraçado porque eu achei que fosse uma coisa super infantil ou mais infanto-juvenil, sabe? Mas não, é até um conto super adulto. E é um conto de fantasia bem legal porque a gente entra nesse mundo novo. Então foi muito interessante. É um conto curto, mas eu sempre gostei da maneira como a May escreve. Eu sei que esse foi o primeiro conto que ela publicou, mas assim, eu já li coisas dela há muitos anos, sabe? Eu leio coisas dela desde que eu sou adolescente, porque a gente escrevia fics e a gente lia fics uma da outra, então assim, eu tô mais do que acostumada a ler coisas dela. Mas foi muito legal de pegar um texto dela depois de tanto tempo, sabe? Depois de tantos anos, e ver como ela evoluiu, mas como ela sempre foi boa de qualquer forma. Então ela escreve muito bem, sempre escreveu. É um texto bem descritivo, que não é uma coisa que eu costumo gostar muito, geralmente, porque às vezes eu acho que descrições são um pouco inúteis. Mas foi bem legal porque é um conto de fantasia, então às vezes você precisa justamente para descrever um mundo novo, né? Então eu acho que super funcionou, super casou nesse caso. E, enfim, gostei muito. Tá no Kindle Unlimited também, caso vocês queiram ler. E mesmo se você não tiver Kindle Unlimited, ele é baratinho, eu acho que ele é R$2,99, então assim, não vai fazer muita falta no orçamento de ninguém. Eu acho, né? Sei lá, vai aqui. A minha 14ª leitura foi Evidence of the Affair, da Taylor Jenkins Reid, que foi um livro que eu já gravei resenha aqui no canal. Ele é bem curtinho, ele é uma novela basicamente, também tá no Kindle Unlimited. E como é que eu vou falar? Eles são cartas de uma mulher, ela descobre que o marido dela tá traindo, e aí ela manda uma carta pro marido da amante do marido. Eu sei que isso é meio confuso, mas é isso mesmo. Então é bem legal, é na década de 70, que faz muito sentido eles trocarem cartas. E eu fiquei muito apaixonada. Caso alguém queira saber um pouco mais sobre o livro, eu vou deixar a resenha aqui nos cards também, pra vocês conferirem um pouco mais. E a minha 15ª leitura, que é a leitura que fecha esse vídeo, foi Verity, da Colleen Hoover. Eu nunca tinha lido nada da Colleen Hoover, nunca tinha tido vontade de ler nada da Colleen Hoover, se eu for bem sincera. E eu peguei Verity pra ler porque justamente no livro de indicações para booktubers, duas booktubers, que foram a Andrea Bistafa e a Samara Pimenta, do Hoje é Dia, indicaram Verity pra Mariana Mortani e pra May Mortari. Mariana Mortani e May Mortari. E aí eu pensei, gente, ok, a indicação não foi pra mim, mas duas pessoas indicaram o mesmo livro pra pessoas diferentes, então eu preciso ler. E aí foi legal porque eu gostei muito de Verity. Eu tenho alguns problemas com o livro, eu tenho problema com a narração logo no começo, porque enfim, eu acho que tem coisas muito desnecessárias quando você faz uma narração em primeira pessoa. E eu tenho problemas, assim, eu já vi a Tamires do Resenhando Sonhos falando sobre como às vezes a Colleen Hoover aborda assuntos muito pesados e que ela às vezes não desenvolve tanto e acaba ficando uma coisa meio irresponsável, e eu meio que senti isso também durante a leitura. Mas enfim, de qualquer forma eu gostei muito do livro. A gente vai acompanhar essa escritora, acho que vocês devem saber já, porque o booktube inteiro falando sobre isso. Mas enfim, a gente vai acompanhar a Lowen. Ela é escritora, os livros dela venderam, mas nada muito absurdo. E aí ela é contratada para continuar a série da Verity,
A Verity, ela é um best-seller, escreveu livros best-seller. E a Blowen fica meio assim, mas ela é contratada justamente porque a Verity sofreu um acidente e, enfim, tá meio debilitada pra escrever. A gente até então, no começo do livro, não sabe o quão debilitada ela tá, a gente só vai descobrir isso depois. Mas enfim, é bem legal. A parte que eu mais gostei foi justamente porque, enquanto ela tá fazendo a pesquisa dela, né, sobre a trilogia, enfim, vendo as coisas que a Verity, as anotações da Verity, ela acabou achando uma autobiografia da Verity. E essa foi a minha parte preferida. Porque sempre que tem um livro dentro do outro, eu acabo me apaixonando, porque é isso, né? Eu acho que isso é muito interessante. Autores que escrevem 2 livros ao mesmo tempo, basicamente. E, enfim, essas foram as minhas leituras da quarentena. Me digam aí o que vocês leram também, o que vocês estão lendo agora nessa quarentena. Vamos conversar um pouco. Não esquece de se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. Não esquece de curtir esse vídeo. E até o próximo. Tchau, tchau.